E no próximo capítulo de Sortilégio, Xuxa e Pedro intercedem por Mercedes e Gabriel para que Alessandro não os denuncie para as autoridades, porque senão eles vão apodrecer na cadeia. Alessandro diz que conheceu eles e dá muita pena dessa situação, mas a sua família também está metida em muitos problemas, pois a sua mãe será exposta publicamente. Pedro entende, pois Vitória é uma mulher decente e respeitável. Todos nós cometemos erros. Além do mais, quando se ama profundamente, o coração deixa de lado a razão. Alessandro se senta e Xuxa e Pedro conta como tudo aconteceu e tudo o que eles sabem. Eric vai até a casa de Mercedes e, furioso, pergunta se é verdade que ela vai trabalhar na mansão de Alessandro. Mercedes nega e Eric a manda não mentir, pois ele sabe perfeitamente que é verdade. Mercedes conta que sim, que lhe ofereceram trabalho, mas ela disse que não, ela não aceitou. Eric quer saber o porquê e Mercedes dá a desculpa que não quis porque aquele Ezequiel é muito mandão. Eric debocha e afirma que não acredita nela. Eric manda eles pegarem as suas coisas, pois eles vão sair dali. Mercedes quer saber para onde eles vão e Eric diz que eles vão para outro lugar, para não caírem na tentação de contar tudo para Alessandro. Mercedes diz que não, ela não vai contar nada, mas Eric grita que sim. Gabriel resiste e Eric os ameaça com uma arma. Enquanto isso, Alessandro então decide não denunciá-los, e sim colocá-los frente a frente contra Bruno, para que assim Bruno desista de tudo o que quer fazer. Alessandro, Xuxo e Pedro vão até a casa de Mercedes e Gabriel e não os encontram. Alessandro vê que eles levaram todas as roupas e alega que eles fugiram. Xuxo dá a ideia de irem até a casa de Júlia, amiga de Mercedes. Eles vão até lá e Alessandro conhece o primo de Eric e descobre que ele é motorista de caminhão. Alessandro deixa um cartão e pede que, se ele vê Mercedes, que o avise, pois se trata de assuntos referentes ao hospital. Quando Alessandro sai, o primo de Eric, Gregório, liga para ele para avisar que um tal de Alessandro Lombardo esteve lá, procurando por Mercedes e Gabriel. Ele pergunta se Eric tem a ver com isso, quando Mercedes grita dentro do carro se Eric está falando com Gregório. Eric manda ela ficar quieta e diz a seu primo que ele não tem nada a ver com o sumiço deles. Enquanto isso, Pedro, Xuxo e Alessandro se perguntam se algo aconteceu com Mercedes e Gabriel ou se eles se mudaram, pois levaram todas as roupas. Alessandro chega em casa e vai contar a verdade para Vitória. Alessandro conta que ele pensou que tinha em suas mãos a possibilidade de deter o Bruno, mas acabou fracassando. Vitória pergunta que possibilidade era e Alessandro conta tudo. Conta que descobriu que Bruno subornou 2 pobres, coitados, para colocar a culpa na Paula sobre aquele suposto acidente de carro que ela provocou. Vitória quer que Alessandro a explique e Alessandro explica tudo. Vitória pergunta se ele tem certeza e Alessandro diz que é muito lógico, pois ela ouviu quando Xuxo disse que o homem se levantou e saiu andando e também a intervenção do Eric. Vitória pergunta se Mercedes viu o Bruno e Alessandro conta que sim, mas Bruno nunca disse o nome dele e Mercedes desapareceu ou desapareceram com ela. Vitória fica abalada e pede que Alessandro não a diga isso. Alessandro precisa dizer mesmo que isso a machuque, ela precisa estar ciente de tudo. Vitória não pode acreditar e Alessandro entende que ela resista, mas são os fatos. Vitória mesmo assim ainda não acredita e Alessandro começa a ficar nervoso, pois eles não podem acreditar que todos mentem e só o Bruno diz a verdade. Vitória começa a chorar e pergunta o que ela fez, por que Bruno ficou assim. Alessandro, como sempre muito carinhoso com Vitória, diz a ela que ela não fez nada e nem é culpa dela. Vitória diz que em alguma coisa ela deve ter falhado. Alessandro diz que talvez Bruno deve ter sido muito mimado. Aí ele sentiu que tinha vida ganha. Aí quando seu pai morreu e não lhe deixou nada, talvez para Bruno tenha sido um choque difícil de aceitar. Vitória acha que sim. Aí começou a se acumular ressentimentos e ódio.
Vitória chora e afirma que de qualquer modo é seu filho. Alessandro abraça e a consola. Mais tarde, Bruno pergunta para Eric aonde ele deixou os corpos de Mercedes e Gabriel. Eric mente, diz que enterrou em um campo fora da cidade. Bruno pede que ele fale baixo e afirma que Eric parece chateado. Eric grita confirmando que sim, ele está, pois ele não é um assassino. Nesse momento, Alessandro, que está saindo de carro, os vê. Alessandro grita por Eric e diz que ele está demitido. Alessandro se vira para Bruno e lhe diz que quer que Bruno saia hoje mesmo dessa casa. Bruno o enfrenta e diz que Alessandro não tem nenhum direito. E Alessandro diz que tem sim todos os direitos, pois ele continua sendo o dono dessa propriedade. Bruno diz que sua mãe também é. E Alessandro diz que então ele fale com a sua mamãe ou com quem ele quiser, mas uma coisa ele diz: se ele voltar ou encontrar nessa casa, ele o tira nem que seja na marra. Alessandro sai e Bruno segue. Bruno diz que vai embora por enquanto, mas Alessandro deve uma coisa. Alessandro quer saber o quê? E Bruno diz que quando ele doou seu sangue para Maria José, ele pediu duas coisas: a presidência da empresa e que Alessandro se divorciasse dela. Alessandro quer saber o porquê dessa insistência em os ver divorciados, pois a Maria José não o ama. Bruno diz que talvez, mas ele não quer que Alessandro aproveite e diz que Alessandro é um homem de palavras, ou não é? Alessandro o encara e sai de carro. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!